Queria chamar já, então, a Adélia Prado, aguardada. Como você preferir. Como você quiser. Ela não tem aquelas coisas. Fica mais simples aqui, né? Não dá, nem precisa apresentar a Adélia Prado, né? Mas a Adélia Prado é formada em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Divinópolis, em 73. A autora mineira é considerada uma das principais vozes da poesia brasileira. Autora de 15 livros, 7 de poemas e 8 em prosa. E a religiosidade é a marca registrada de sua obra literária, num raro equilíbrio entre sagrado e profano. Desde 2005, seus livros estão sendo reeditados pela editora Record. Estava lembrando que, há exatos 10 anos, a gente recebeu a Adélia Prado aqui na UFMG, 10 já, aqui na UFMG, no Departamento de Psicologia, num seminário sobre Psicologia e Senso Religioso, uma contribuição que marcou um percurso para mim e para muita gente, uma alegria poder receber a Adélia de novo, num relacionamento que permaneceu nesses anos e que foi um grande presente. E estou realmente muito grato pela disponibilidade de Adélia estar com a gente aqui, nesse novo passo, com um novo desafio. E queria agradecer muitíssimo pela sua disponibilidade, pela amizade, e pelo ideal com que você respondeu sim a esse convite. Obrigado mesmo. Obrigada a você. Então, depois dessa exposição maravilhosa, Lídia, eu estou meio aflita, mas fiz o dever de casa, então vamos ver como a coisa ocorre. Da minha parte, coube dizer alguma coisa. É claro, não vou falar de maneira sistemática, porque não é a minha competência, não é a minha área, mas eu vou falar de convicções e também a partir do fazer literário, do fazer poético. Então, fé e conhecimento a partir de uma ótica, não é tanto uma ótica, mas de uma experiência, da experiência poética. É emocionante quando lemos no filósofo Immanuel Kant. Duas coisas provocam minha reverência: o céu estrelado sobre nossas cabeças e a lei moral em nossos corações. Tanto o céu estrelado quanto a lei moral não são criações humanas, no mesmo sentido que dizemos que o computador ou a máquina de moer carne são criações nossas, produtos do nosso engenho, do nosso fazer humano. O mundo nos é dado já com as constelações, os astros, suas órbitas, suas leis, e o sentimento do bem e do mal. Ambos, o sentimento do bem e do mal, e o mundo, com seus fenômenos, não são uma invenção nem das religiões, nem da filosofia, nem da ciência. A sensibilidade moral, ou melhor, a sensibilidade ética, nasce conosco, nós já nascemos com ela, e ela nos percebe como um aguilhão, é nossa companhia por toda a vida. Eu não tenho escrúpulos pessoais em chamar essa sensibilidade de um instinto da alma, como nós falamos de outros instintos. E muitos, não eu, mas muitos antes de mim, já chamaram de instinto, usando essa palavra, porque só ela pode dizer a força desse sentimento, dessa experiência,
de instinto religioso, que é a tendência que tem a alma, o espírito humano, de procurar aquilo que justifique a existência, o absurdo do fenômeno da existência do mundo e nossa, alguma coisa que justifique isso num centro de significação e sentido. Isso é um instinto nosso, nós queremos, nós perguntamos o quê, por quê, a pergunta primária. E esse algo que dá sentido a isso, como a pergunta que foi feita pelo menino, Pai, quem fez o mar? Esse algo que vai responder é sempre para nós, sem que ninguém fale nada a respeito, é sempre algo de natureza luminosa, que tem vida própria, transcendência, que move sem ser movido e provoca em nós temor, reverência e nos subjuga a nuca no seu mistério. Aderindo ou não ao chamado desta coisa, essa coisa não me larga. Chamado ou não, Deus está presente. Jung escreveu no frontispício da casa que ele tinha construído, né? Quer dizer, não preciso chamá-lo, ele já está presente. Este algo ou alguém deve, para as inquietações da nossa alma, tratar-se de algo absoluto, já que só uma natureza absoluta conseguiria mitigar a nossa sede, a nossa necessidade de amor, o nosso medo e o nosso pavor da morte, e responder às primeiras e últimas perguntas que foram feitas, estão sendo feitas e serão permanentemente feitas até que sejam respondidas. O que eu sou? Ou quem eu sou? De onde vim? Para onde vou? Por que nascemos? Por que morremos? Por que sofremos? É da experiência de nascer, sofrer, morrer, alegrar-se, é que nascem religiões, ciência, filosofia e arte. Sem esses aguilhões, nós estaríamos ainda no mesmo lugar. É isso que provoca, é que é a pulsão daquilo que nós chamamos de civilização e humanização. E a religião e a arte, mais propriamente religião e arte, porque escapam das cadeias da lógica, e agora você mostrou para nós que a própria ciência escapa disso, né? E da razão, propiciam ao homem, de maneira muito especial, religião e arte, dão para nós a chance de viver a vida simbólica. Viver uma vida simbólica é exatamente o que nos diferencia do não humano, ainda que ser vivo, vegetação e animais, mas nós temos vida simbólica. E o que é a vida simbólica? É a necessidade de ter permanentemente esse núcleo de significação e de centro, de sentido para a nossa vida. E onde nós fazemos, onde encontramos e onde bebemos dessa vida simbólica? É nos ritos e na forma. Forma que eu vou chamar tudo aquilo que faz com que algo seja chamado de arte e que transmite, sendo arte verdadeira, a emoção da beleza. E isto seria, e é para nós, o alimento espiritual. Estou muito nervosa mesmo. Ainda que de maneira vicária, porque a verdadeira comida, a carne pela qual nós aspiramos, é Deus, é a carne divina. Eu não sei que Deus, mas é uma carne divina que eu quero. Ninguém
mas ninguém mesmo é insensível às exigências da vida simbólica. Ninguém. A gente viu ali, por exemplo, a fotografia de favelas, e eu já vi também, já visitei. Às vezes você entra numa casa daquelas, aparentemente já caindo aos pedaços, a casa de lata, de papelão, de zinco, e lá dentro tem uma mesa com uma toalha de plástico, uma jarra feita com uma garrafa de refrigerante e uma rosa de papelão dentro. O que é isso? É a necessidade daquele habitante, daquele morador, de estabelecer um sentido que diga: eu sou mais do que essa necessidade primária que eu tenho. Eu sou gente. É um modo de fazer um discurso assim: eu sou gente. Eu tenho aspirações maiores do que isso aqui. É aquela mesa arrumada, às vezes toscamente, mas ela é sinal, é uma letra desse discurso interior da alma que diz: quem eu sou, para onde eu vou? Eu quero beleza, eu quero amor, eu quero felicidade. Então, a gente arranja um jeito de escrever isso, cada um da sua forma. As primeiras garatujas que nós encontramos nessas cavernas, que o homem desenhou o bisão, desenhou o urso, desenhou a onça na caverna, por que ele desenhou? Se ele nem sabia escrever, se ele nem tinha ainda uma gramática, e se ele já conhecia esses animais lado a lado com ele? É porque ele teve necessidade de uma explicação daquele fenômeno. Então, ele desenha. Já tem o animal aqui, mas eu desenho lá. Então, ele já está buscando alguma coisa que signifique. Já é o começo, né, de uma experiência simbólica que vai depois resultar nas religiões, nas artes, na pintura, no cinema, no teatro, na dança. Então, é semente na alma, é um a priori. Eu estou falando de minhas convicções, nós vamos discutir depois, né? Então, nós aspiramos a isso. Nós queremos significados. Até quando cai um avião, quando há desastres, essas coisas que nós estamos vendo na televisão todo dia agora, nenhum de nós vê aquilo e pronto. Você sempre pergunta pela razão. Mas por quê? Por quê? Aí você fala: o avião caiu, foi falha humana. A gente fala: como se isso resolvesse. Não resolve o desastre, mas responde a uma necessidade minha de encontrar um sentido para os acontecimentos e para as coisas. Porque não está em nosso poder ignorar o fato de que tal música, tal filme, tal pintura, tal poema mexem comigo, mexem conosco, através de uma evocação inefável que nos vem pela beleza, nos vem pela forma. Forma é beleza. E é uma forma, uma beleza sem preço, impossível de ser avaliada, medida, mensurada. Ela está além desses instrumentos toscos da nossa experimentação da realidade. Você acha bonito e pronto. Você chora vendo o filme. E isso é bom. É bom chorar de tristeza, porque o filme é belo. A beleza comunica a emoção da tristeza. Então, essas coisas são de uma ordem transcendente, imaterial. E nós podemos dizer, sem susto, espiritual. Ela supre uma outra forma de fome. Nós estávamos falando de desnutrição. Existe também essa desnutrição espiritual, que é a ausência da vida simbólica. E hoje nós percebemos isso. O mundo está completamente estressado, exatamente desnutrido do símbolo, do significado. Vocês observem, por exemplo, as músicas chamadas populares,
Os cultos das religiões estão completamente esvaziados, estão empolados, cada dia alguma coisa acrescentada, no sentido de chamar a minha atenção para, quando é um culto religioso, para a fé, quando é na arte, para a beleza. E por que está esvaziado de sentido? Por que será que essas coisas esvaziaram? O mito cristão está enfraquecido. E eu busco 1000 formas de ritualizar esse desejo pela beleza. Então, há uma fome em nós, que as igrejas, as religiões, as universidades, as escolas, a gente pode generalizar, desde o ensino fundamental até a universidade, está deixando em segundo lugar o suprimento desse tipo de fome, que é a fome da beleza, a fome de sentido, a fome de significado. E, nesse sentido, você vê, por exemplo, eu não sei se o aumento, eu acredito que sim, mas em grande escala, da depressão que persegue a nós todos, que nos rodeia, exatamente por causa disso. Quando eu entro numa doença, numa depressão grave, num estresse muito profundo, a primeira coisa que eu perco é esse centro de significado. Eu começo a achar que não tem importância mais, não tomar banho, não estudar, não comer, não tem importância. Tudo se iguala num zero absolutamente estéril. É porque eu perdi a vitalidade que me dá o símbolo. E o que é o símbolo? O símbolo não é um sinal de trânsito. O sinal de trânsito não é um símbolo, é uma convenção. Nós combinamos que vermelho é perigo, verde pode passar, amarelo, atenção. O símbolo, não. Os símbolos nascem das projeções do homem, assim como as histórias de fadas, as lendas, as anedotas, os mitos. Eles nascem e nascem anonimamente. A alma humana projeta isso para o seu próprio deleite, para a sua própria segurança, para a sua própria nutrição espiritual. E porque o símbolo, um rito, um culto, um filme, tudo isso, uma poesia, uma dança, eles nos dão o quê? Um sentido de ordem. A beleza nos ordena, não no sentido de ordenar, mas no sentido de pôr em ordem nossas emoções, nos consola e nos dá um sentimento de pertença e de conhecimento. Toda vez que eu escuto uma música, ou eu leio um livro que responde ao meu anseio, eu falo, mas que beleza que tem isso. Que quadro maravilhoso, eu vou pôr na parede. Porque essa música, esse quadro, esse livro me levam para esse lugar. É uma geografia diferente. Porque é na terceira margem do rio, né, do Guimarães Rosa. Ela me leva para um lugar na minha alma, onde eu me reconheço humano, seguro e consolado. Se você tirar os ritos de uma tribo indígena, e isso acontece demais nas nossas incursões de civilizatórias, tanto religiosas ou não, sociais, se você retira dessa tribo, desse povo, os seus ritos, os seus costumes, ele começa a descer para a barbárie, porque ele não tem um rito substituto ainda, o nosso não é o dele. Então, você o esvazia como humano. E culturas maravilhosas se perdem porque perderam os seus ritos, os seus mitos, as suas lendas. E eu falo que, através desse símbolo, através da apreciação de um rito, da participação num rito, num culto, numa obra de arte, você tem um tipo de conhecimento. Não é um conhecimento científico, de jeito nenhum.
porque é um conhecimento de natureza poética. E o que é um conhecimento de natureza poética? É quando você, diante de algo, de algum fenômeno ou de alguma emoção, você fala: ah, tá, então agora eu sei. Você nem sabe dizer o que sabe, o que aprendeu naquele momento, mas é um sentimento de completude, de plenitude, e que dá a você o conhecimento da coisa. Isso é muito impressionante, porque as coisas, como foram ditas aqui, muito bem faladas antes, você tem o próprio exemplo da água, né? Você fala, é H2O. Isso é uma resposta da ciência. Mas eu pergunto mais, o homem é insaciável, ele pergunta, mas o que é H2O? Fiquei do mesmo tamanho. A água continua maravilhosa, cristalina e instigando o meu conhecimento, a minha fome de conhecimento. Se você vê um poema sobre a água, e existem poemas maravilhosos sobre a água, sobre o mar, sobre a fonte, ele faz um outro caminho. Ele não pega as moléculas, ele não pega o hidrogênio nem o oxigênio, mas ele contempla a epifania, o mostrar-se que o próprio objeto produz diante de quem o olha atentamente. Eu sempre, quando chega esse momento, essa hora bíblica, eu me lembro do Drummond, né? Falando que uma vez foi olhar o mar que estava em frente à casa dele, porque ele tinha lido um poema maravilhoso sobre o mar. De repente, ele falou, será que eu nunca vi direito o mar? Porque, através do texto poético, eu falou, mas como que é bonito! Vou lá olhar, vou conferir agora. É isso que a gente faz. A gente confere as coisas através da obra de arte. Às vezes, o único lugar onde eu vou olhar, por exemplo, detidamente, um câncer, uma doença, um assassinato, qualquer coisa terrível, através de um quadro. Goya, por exemplo, tem quadros sinistros, e a gente olha e fica, que horror! Quando eu falo que horror, eu estou vendo a coisa, e vendo de maneira poética, que toca este centro em mim, que está defendido da razão e da lógica. É um outro modo de ver, um outro modo de conhecer. E tão valioso quanto o outro, porque ele tem as mesmas certezas da ciência. As mesmas certezas da ciência. Por isso se diz que a poesia, e quando eu falar poesia aqui, eu quero ser entendida, não no sentido desta poesia que esteja, porventura, aqui, neste poema, mas da poesia que está em qualquer forma de arte. Dizem que todo metal quer ser ouro, toda flor quer ser rosa, né? E toda arte tende à poesia. Se você tem um filme onde a poesia não acontece, o filme não se constituiu, não existiu. Mesma coisa no quadro. Eu estou falando isso pelo seguinte, porque quando a coisa é de fato de natureza poética, ela revela o ser sobre o qual ela pousa, né? Um quadro de uma natureza morta, com maçãs, bananas, uma caça abatida, uma jarra de vinho, ele tem que falar dessas coisas para mim de maneira epifânica, fora do discurso. É uma aparição. O conhecimento poético, ele é uma aparição. E, nesse ponto, eu nem preciso fé. Eu já estou vendo, né? Eu estou sentindo. Ele não supõe a fé, eu não preciso acreditar. Perguntaram a Carl Jung, né, uma vez, um dos gênios do nosso século, você acredita em Deus? Ele falou, não, eu sei. E ele era um cientista e fazia questão de sê-lo.
Mas a resposta dele é a resposta de um místico, é a resposta da mística. Quer dizer, eu sei porque experimento. Então, é uma coisa terrível que as nossas escolas não propiciem para nós, alunos, se abeirar dessa fonte maravilhosa de conhecimento e de alegria, porque a arte consola, né? A arte consola. Mas eu acho que eu já falei tudo, peraí. Os cultos religiosos destituídos do simbólico. Todo mundo sabe do que eu estou falando. Você faz um culto tão barulhento, tão extravagante, para chamar a atenção do fiel, que provoca uma surdez em nós. E o mistério fica, no caso, velado. Porque nós estamos falando sempre de mistério, seja de água, seja de Deus. É mistério. É tudo mistério. A cada coisa que você descobre e fala, é assim, você pode colocar uma nova pergunta atrás. Então, não tem fim esse conhecimento. Quando você fala assim, mas é maravilhoso este poema, esse quadro é maravilhoso, para mim chega. E a gente percebe que não chega, porque é bonito às vezes. É uma emoção tão inefável, é inefável mesmo, que é como se fosse um rastro, uma pegada. Mas eu falo, quem deixou esse rastro? Porque devem ser belíssimos os pés que fizeram esse rastro. E me leva, então, a desejar o autor da beleza. Eu falo, não quero só essa beleza, não, eu quero saber quem fez. Né? Então, a alma é convocada sempre a um passo mais além, um passo adiante. Arte e religião são belas estradas, tanto as religiões quanto a arte, mas são ainda estradas. E a gente quer o artista que projetou essa beleza, né? A gente não pode parar nisso. Religião é meio e não fim. A arte é só um retrato, um pálido reflexo daquilo que a alma intui e consegue fazer, ou através de palavras, ou através da cor, ou através do som. Descendo para a vida cotidiana, entendo que a fé é viver segundo as indicações desta experiência simbólica. Dizer um sim corajoso àquilo que em nós, aquilo que nos faz inteiros e felizes. Tem uma coisa que muito bonita e interessantíssima em São Paulo que diz assim: agir contra a convicção é pecado. E nós estamos 24 horas por dia fazendo o que não queremos, né? Agindo contra as nossas convicções. Então, é impossível nos humanizarmos desse jeito. Então, descendo para o nosso cotidiano, que é a única coisa que nós temos, que é a nossa vida, com esse tempo determinado, o que nós temos que fazer para viver a fé, ou para buscar essa fé? É seguir essas indicações que dentro de nós, de maneira simbólica, me faz feliz e inteiro. Se a gente fizer agora um questionário aqui, qual é a coisa fundamental que você quer? Esquece que eu quero para o meu filho. Não pensa em filho, pai, mãe, ninguém. Você. O que você quer? Eu quero ser feliz. Isso é o primário. Nós queremos ser felizes. E nós nunca perguntamos o que é que me faz feliz. E fico buscando, sem olhar para aquilo que dentro de mim já me responde. Porque já está em mim, tanto a pergunta quanto a resposta.
Mas este sim, diante dessa exigência interna, ele tem que ser generoso, uma adesão que não exija garantias. Eu acho que é por isso que nós tornamos nossa vida tão truculenta, tão cheia de espasmos, né? Tão estressada. Esse sim, essa adesão, ela não pode exigir garantias, mesmo porque essa vida interior, essa vida simbólica nossa, da fé, da arte, ela se processa numa instância nossa que nós não detectamos onde está e que não é definida nem protegida pela lógica. É uma pulsão da nossa alma. E o que a nossa alma quer? Eu acredito nisso como acredito no sol, que a gente vê toda manhã. A alma humana, ela quer encontrar algo que a descanse. Nós precisamos de descanso, um descanso humano, um descanso da nossa humanidade, da nossa finitude que fica permanentemente querendo uma coisa infinita. Eu acho dos maiores fenômenos humanos é um homem tão finito, dá conta de ter um desejo, uma busca do infinito. Só ser capaz de pronunciar a palavra infinito já é drama suficiente para ocupar a nossa vida toda. Então, esse desejo da alma de encontrar algo maior que ela mesma é porque, se eu estou diante de algo que é maior que eu, mais poderoso que eu, infinito, eternamente jovem, aí vocês podem colocar todos os adjetivos e substantivos que quiserem, só isso me descansa. O meu semelhante vai comigo, mas ele não supre a minha fome de eterno e de transcendência, como eu também não supro a do outro. Todos nós, como um gado, estamos atrás dessa água fresca, dessa água limpa. Então, a alma quer o quê? Ela quer prostrar-se e falar, sim, que pode ser, eu vos adoro, eu vos amo, eu me entrego a vós, qualquer coisa desse tipo. E isso, em qualquer língua, em qualquer religião, em qualquer confissão religiosa, tem a maneira de buscar e dizer isso. Os cultos é para fazer isso. O que é um culto religioso? É a criatura expressando-se diante do que ela chama o Criador, aquilo que me descansa, diante do qual eu posso ficar desarmado, eu posso ficar nu, despido de preconceitos, de toda a minha ciência, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu sofri, de tudo que eu gozei. É Criador e criatura. É isso que a alma busca, e é isso que descansa a alma, mas que é também um aguilhão, né? Deus também é terrível, sabe ser terrível. Porque nós somos provados nessa busca e nessa experiência da fé, nós somos provados por fogo e tempestade, pelas próprias resistências que nos habitam. Isso também não tem como discutir, porque habita mesmo. Somos, para usar uma linguagem religiosa, pecadores. Vamos usar uma linguagem da psicanálise. Somos os reis do ego. O ego, uma vez um psicanalista, numa discussão, disse isso. Achei interessante, é óbvio, mas eu nunca tinha prestado atenção. Ele fala, o ego só tem certezas, né? O ego tem certezas. E a vivência da vida simbólica, ela me despe exatamente das minhas certezas. Eu fico desarmado. O reino do céu é dos inocentes por isso, né? Você tem que estar desarmado, como criança, para que a coisa possa se revelar.
esse passo nós temos que dar. Esse passo é nosso. Mas eu não tenho fé, eu tenho pouca, eu tenho muita. Mas eu acho que o terreno para essa experiência é o desarmamento. E é o desarmamento interior. Às vezes é muito mais difícil eu ficar livre de uma opinião minha ou de um pensamento meu do que dar o meu carro para o outro. É mais fácil dar o carro do que dar a minha opinião, não é verdade? Então, esse desarmamento ele é sempre de natureza de morte do ego. É das coisas mais difíceis. Eu estou falando aqui do ponto de vista da arte, mas eu acho que é o mesmo ponto de vista da psicanálise, e, afinal, acho que me parece ser o único, porque, na própria ciência, isso tem um exemplo interessantíssimo em Einstein, que queria o plano unificado. Né? Ele falou, o plano não é... Me ajuda aí você... uma coisa uma lei que... Oh, meu Deus! Eu leio tanto que me esqueço. Eu vou chamar de campo unificado. Porque, quando começa a física quântica, né, aquele grupo é muito interessante, você citou o Heisenberg, né, aquele grupo deles começa com a física quântica, e o Einstein, muito aferrado à física de Newton, falou, não, espera aí, não, isso aí está esquisito, ou é onda ou é partícula, calma, né, Deus não joga dados. Então, um dos amigos teria falado, mas você quer mandar em Deus? É o seu pensamento que tem que prevalecer? Olha aqui a experiência. Então, foi dificílimo para ele, um cientista generoso, abrir mão da sua convicção primeira de que que o mundo era regido por uma um único processo, um único conjunto de leis. Quando ele vê o comportamento diferente na matéria, um comportamento diferente daquele que ele esperava que a matéria tinha, ele falou, não. Em vez dele falar assim, não, mas que interessante, ele falou, Deus não joga dados. Aí o outro falou, mas você quer mandar em Deus também? Olha aqui, a experiência está mostrando. Então, ele teve que se despir, como nós, de suas convicções, de suas opiniões, para que a realidade se manifeste. Né? E, como disse São Paulo, essas exigências do ego, ele não falou, não, isso é outra linguagem, mas as exigências do ego que impedem a experiência da fé, ele já dizia, com outras palavras, cuidado, porque carregamos nossa fé em vasos de barro. Porque tal é a nossa fragilidade é imensa. À primeira trovoada, nós já estamos, né, querendo mudar de partido. Agora, quando chega a noite escura da fé, esse não saber, essa angústia profunda, que acho que nós nem sabemos avaliar o que é isso, porque só almas muito privilegiadas dão conta de tal sofrimento. Nosso sofrimento ainda é pequenininho ainda, mas a gente vê nos grandes místicos, e uma mística que nem é considerada por muita gente mística, parece uma coisa assim, pequenininha, cor-de-rosa, bonitinha, que é Santa Teresinha, quando ela passou um grande tempo desolada na fé, ela falava, parece que eu não creio mais, ficou tudo escuro. Ela escreveu assim no seu diário, a fé me falta, o sentimento da fé está ausente, mas continuo fazendo as obras da fé. Foi das coisas mais formidáveis que já me pegaram durante a vida, foi esse pensamento. No momento mais difícil, em que parece que tudo está escondido, inclusive Deus, né? Você continue fazendo as obras da fé. Então, isso é formidável. Por quê? Fazer as obras da fé, o que significa isso? Até psicologicamente. Significa uma fidelidade a si mesmo. O que é fidelidade a si mesmo? Fidelidade ao desejo do bem, ao desejo da vida, ao desejo da alegria, da consolação, do sentido, do significado.
Então, a fidelidade a esse desejo me faz continuar fazendo aquilo que eu faço quando eu estou nos êxtases da minha fé, né? Ou na alegria da fé. Eu acho isso perfeito. Uma vez perguntei a um especialista, eu estou te citando porque são coisas muito parecidas para mim, eu falei com ele assim, eu queria demais fazer a vontade de Deus, porque assim, a vontade de Deus é um negócio tremendamente complicado, né? Eu quero fazer a vontade de Deus, mas eu não sei qual seja. Então, eu fico perdida. Eu estou perdendo tempo, né? Qual é a vontade de Deus? Ele disse assim para mim, ofereça um projeto a ele e comece a fazer. Se der errado, você vai saber que não era a vontade dele. Mas, afinal, é isso mesmo. É a mesma coisa das obras da fé. Porque quando você não tem projeto, alguma coisa você deve, você não vai ficar a vida inteira sentado esperando a vontade de Deus se manifestar. Mesmo também porque ela se manifesta de maneira humana, através dos acontecimentos, das pessoas, de livros, de conferência, de não sei mais o quê, de pensamentos, de tudo que constitua o fenômeno humano. Então, se você não sabe, você fala, então eu vou fazer isso, que eu estou acreditando nisso. Essa fidelidade. Porque a fidelidade a si mesmo significa fidelidade a Deus. Isso, para mim, também é tranquilo. Daí, porque não podemos ser condenados porque agimos segundo nossa convicção. Ainda que você faça a coisa mais horrorosa desse mundo, você está inocente como um bebê recém-nascido, porque você agiu segundo a sua convicção. Então, para mim, no cotidiano, a fé é vivida dessa forma, que as suas obras sejam feitas, e todo mundo sabe quais são as obras da fé, né? O projeto da fé está na carta de Paulo aos Coríntios, no Hino ao Amor, em que, por sua vez, repercute a palavra de Cristo, que diz, ensina, quem amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, resume toda a lei e os profetas. Uma Bíblia dessa grossura está resumida nisso. Isso é uma coisa extremamente didática, e muito didática porque é verdadeira. Quer dizer, o que é isso? É uma carta de procedimentos das obras da fé, porque não tem uma religião que fala, faça mal ao seu próximo, fura o olho do seu inimigo, rouba um pouquinho ali, né, transgride acolá, seja corrupto, seja falso, nenhuma delas. E nisso convergimos, né, todas as religiões convertem numa coisa só. Quer dizer, é o amor, essa adesão ao amor, esse sim que me faz fazer as obras da fé. Agora, sem exigência, sem comerciar com essa adesão e sem esperar de volta, como a gente não espera quando a gente ama de verdade. É tão bom amar que você não precisa pagamento por isso. Amar já é paga suficiente para a nossa alma. E, se houver tempo, um minutinho ainda, eu queria ler, porque eu estou falando do ponto de vista da poesia, né? Então, eu queria ler 2 ou 3 poemas que vão falar melhor do que eu essa busca ou esse sentimento do infinito, do transcendente, do absoluto que o homem tem. É possível? Um dia, esse poema se chama O Pelicano. Um dia vi um navio de perto. Por muito tempo olhei-o com a mesma gula sem pressa com que olho Jonathan. Primeiro as unhas, os dedos, seus nós,
Eu amava o navio. Oh, eu dizia, que coisa é o navio! Ele balançava de leve, como os sedutores meneiam. À volta de mim busquei pessoas. Olha o navio. E dispus-me a falar do que eu não sabia, para que, enfim, tocasse no onde o que não tem pés caminha sobre a massa das águas. Uma noite dessas, antes de me deitar, vi, como vi o navio, um sentimento, travada de interjeições e vocativos supremos. Balbuciei, ó tu e ó vós, a garganta doendo por chorar. Me ocorreu que na escuridão da noite eu estava poetizada. Um desejo supremo me queria. Ó misericórdia, eu disse, e pus minha boca no jorro daquele peito. Ó amor, e me deixei afagar, a visão esmaecendo-se, lúcida e lógica, verdadeira como um navio. Opus Dei. As borboletas não desistem, inconscientes do seu nome impróprio. As estações renovam-se sem erro e teimas ainda em te certificares de que não é pecado dizer: ó beleza, sois a minha alegria, abre-te. Jonathan é apenas um homem. Se lhe torceres o lábio zombeteira, a lança dele reflui. Um inseto esgota a razão toda, rói com sabedoria as sumas, uma gota de seiva mata um homem. Portanto, entrega-te ao que te faz tão bela quando ris. A ópera não é bufa, é só um não saber rasgado de clarões. Se Jonathan for Deus, estará certa, e se não for, também, porque assim acreditas, e ninguém é condenado porque ama. Deus é mais belo que eu e não é jovem. Isto sim é consolo. Não blasfemo. Acho que só mais esse dá. Dá tempo ainda, Miguel? Deus não tem vontade. Eu sim. Porque sou impressionável e pequena e nunca mais tive paz desde que há muitos anos pus meus olhos em Jonathan. Meus olhos e, em seguida, minha alma. Nada mais quis até hoje. Como serei julgada se meu medo se esvai, o meu medo do inferno, da face do Deus raivoso? O princípio da sabedoria é agora minha coragem de viajar pressurosa para onde ele estiver. Meu coração não pensa. Meu coração sou eu e seu desejo incansável. A menina falou espantosamente. É impossível pensar em Deus. E foi este o meu erro o tempo todo. E foi este o meu erro. Deus não existe assim pensável. Não sei vos reproduzir como é a testa de Jonathan, mas quando ele me toca, é no seio de Deus que eu fico, um seio que não me repele. Assim cumpro o desígnio da divina vontade. Seu queixo agora, Jonathan, seu riso quase escarninho, seu modo de não me ver, entalho a beleza de Deus. Peraí, só mais umzinho. Eu tinha que... Isso aqui é de teologia, teologal. Agora é definitivo. Uma rosa é mais que uma rosa. Não há como deserdá-la do seu destino arquetípico. Poetas que vão nascer passarão noites em claro rendidos à forma prima. A rosa é mística. É isso, gente. Obrigada.